Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar sobre um testemunho fiel. Ninguém melhor do que o apóstolo São Pedro para trazer esta mensagem ao nosso coração. Mas na verdade essa mensagem não é dele, do Espírito Santo de Deus, que revelou a ele todas estas maravilhas. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, os versos 34 em diante, temos essa escritura registrada. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo, ou Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor nos declara que Ele deseja salvar. Não há o desejo no coração de Deus em condenar ninguém. O que condena o homem é o pecado. E o que faz com que o pecado condene o homem é ele amar mais o pecado do que a Deus. Se o homem dispuser a abandonar o pecado no seu coração, ele dizer: não quero mais pecar, há um caminho brilhante e glorioso para você se libertar do pecado, para você se livrar da maldição do pecado. E é esta mensagem que o Pedro ressalta aqui neste momento. Vamos observar então. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a primeira colocação que ele estabelece como regra áurea para Deus não fazer favoritismo. Em qualquer nação, em qualquer família, em qualquer ambiente, Deus aceita a oração ou a apresentação daquele que o teme e daquele que dispõe a amá-lo. Querido, tudo está ligado a isso. Como Deus nos amou, devemos também amá-lo. Se Ele nos amou estando nós em pecado, é nosso dever amá-lo para nos libertarmos do pecado, porque Deus é santo e não comunga com aquele que ama o pecado. Ele quer nos libertar do pecado. Volto a repetir. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel e para todos que desejam a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou? Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olhe bem, e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quem faz o mal? O diabo. Quem destrói as famílias? O diabo. Quem causa todos esses males que nós enfrentamos na terra? O diabo. E olhe bem, ele está no reino dele. Era para ele fazer o contrário, fazer o bem, para todo mundo se sentir à vontade. No entanto, todos esses males, ladrão, prostituição, droga, mentira, falsidade, hipocrisia, traição, soberba, orgulho, vaidade, tudo isso que prejudica ao ser humano, é ele o responsável. Agora vamos analisar isso. Então diz aqui: Jesus veio e trabalhou contra estas obras, desfazendo as obras de Satanás, para que o homem pudesse encontrar alegria no período que ele esteve na terra. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram. Aí Pedro está dizendo exatamente isso. Nós somos testemunhas. Nós vimos tudo que ele fez. Em nenhum momento ele fez mal a ninguém, só fez o bem. Mesmo assim, eles o mataram. E ele diz: penduraram numa cruz, triste sina, a de Jesus. Mas foi a forma que os romanos encontraram de torná-lo maldito perante a lei. Porque a lei designava que aquele que pecava teria que morrer sob maldição. Jesus, portanto, tornou-se maldito com os pecados meus, seus e de toda a humanidade. Agora ele diz: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas
testemunhas. A razão pela qual Jesus não apareceu no mundo todo, se ele morresse hoje, certamente seria filmado por todas as emissoras de televisão. Está vendo? Quebraria esse princípio. Não é esse o propósito de Deus. Jesus nunca quis aparecer, mas ele quis mostrar uma obra de libertação e que essa obra fosse aceita pela fé. E por amor as pessoas se dispusessem a obedecê-lo para alcançar assim o galardão eterno da vida. Está vendo? É simples você ler a palavra e entendê-la. E ele diz: nós fomos os que comemos e bebemos com ele, e depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. Então a autoridade de Cristo que foi dada no céu e na terra é para ele ser juiz dos vivos e dos mortos. Ninguém escapa do juízo de Deus. Então, quando você rejeita a salvação em Cristo, rejeita a salvação nele, você está rejeitando a vida eterna. Está vendo? É a respeito dele que todos os profetas dão testemunho. Por isso que o livro de Hebreus começa dizendo: antigamente Deus nos falou pelos profetas, e por último fala pelo Filho, e toda a autoridade está no Filho. Dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Aí está. O antídoto para o pecado é o sangue de Jesus. E quando você crê no sacrifício de Cristo, seus pecados são purificados. E você é justificado perante Deus. E você alcança a vida eterna. Pedro foi testemunha disso. João foi testemunha disso. Os 9 apóstolos foram testemunha disso. E Deus me levantou para testemunhar isso. Porque pela fé eu creio nas Escrituras Sagradas. E por isso tenho a convicção de que vou morar com ele na eternidade. Quer alcançar essa convicção? Seja também uma testemunha fiel do Senhor e crê que ele é o único Senhor e Salvador. Amém? Oremos. Pai eterno, te agradeço por esta mensagem, pelo encerramento desta semana e peço a tua bênção sobre a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.